Olá pessoal, meu nome é Heloísa Pereira e estamos de volta aqui no Meteorologia para Agricultura, trazendo as atualizações da previsão do tempo para essa segunda quinzena do mês de abril. Uma frente fria passou pelo sul, trouxe algumas instabilidades, umedeceu a lavoura. Será que a chuva continua na região? E além disso, tivemos temporais na metade norte do Brasil, alguns alagamentos inclusive entre áreas do Tocantins e o estado da Bahia. A gente vai ver também se essa condição persiste ao longo dos próximos dias. Isso e, claro, as respostas dos nossos participantes aqui do canal no YouTube. Aproveito para agradecer muito a todos vocês as mensagens, para pedir que vocês continuem se cuidando em meio a essa crise, né? E agradecer também a todos os nossos agricultores, agricultoras desse país que estão lutando por nós. O agro não para e a previsão do tempo também não. Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Passou pelo centro-sul do Brasil, trouxe algumas instabilidades para as áreas produtoras de milho, segunda safra, e também feijão da região sul. A gente teve acumulados aí na casa dos 30, 40 milímetros entre o norte gaúcho, oeste do Paraná, também norte do estado paranaense. Mas agora, nas imagens de satélite, a gente observa que uma massa de ar mais frio e seco tomou conta de todo o centro-sul do país. E a frente fria, por outro lado, continua seu caminho aqui na costa do sudeste. A área de baixa pressão, né, que está dando suporte para essa frente fria se formar, aos poucos vai se afastar para alto mar aqui e perder a influência. Ainda provoca algumas pancadas isoladas na faixa leste do Rio Grande do Sul, mas sem grande acumulado. Então a chuva realmente da região sul do Brasil perdeu força e deve continuar assim pelo menos até o final de semana. Já nas áreas da metade norte, né, a gente teve algumas notícias aí, inclusive circulando na mídia, de problemas devido ao excesso de chuva entre o Tocantins e a Bahia. Alguns canais, alguns rios transbordaram e a gente teve problema com esse excesso de chuva. Se a gente observar no mapa do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, como ficaram as chuvas das últimas 96 horas, essa chuva que eu falei para vocês do centro-sul caiu aí com acumulados em torno de 30 milímetros em Icaraíma, também chegou a 30 em Valparaíso, no estado de São Paulo, mas foi muito mais volumosa no centro-norte do Brasil. A gente teve na faixa sul baiana, que é a região de Brumado, eu recebi inclusive um comentário da região de Brumado, mais de 80 milímetros, Vitória da Conquista também com acumulados bastante expressivos de chuva, Santa Rosa do Tocantins com mais de 100 milímetros de água, então choveu pesado. Também tivemos áreas do Maranhão, nordeste do Pará, recebendo chuva bem intensa, bem volumosa. No decorrer dos próximos dias, o mapa da previsão ainda dá grande peso e máximos de precipitação, tanto o GFS quanto o ECMWF, para a metade norte do Brasil. Então a gente tem alguns destaques, né? A chuva ainda pode atrapalhar atividades de campo no Tocantins, com mais de 100 milímetros previstos. Também no Piauí, mais de 150 milímetros previstos aqui para a capital Teresina. No estado do Maranhão, Bacabal, aqui com potencial também para receber muita chuva. Então essas áreas vão continuar sob a influência de áreas de instabilidade, tanto associadas à zona de convergência intertropical, quanto à umidade e ao calor da região amazônica. Então tem previsão ainda de muita chuva. Agora, a subida dessa frente fria pelo sudeste vai conectar, né? Não da mesma forma típica de uma estação de verão, mas se conecta à umidade da Amazônia e provoca algumas instabilidades também no Brasil Central. Então, de forma geral, a gente pode esperar chuva ainda no Triângulo Mineiro, região de Uberlândia, Rio Verde no estado de Goiás, Água Boa no estado mato-grossense. Essas áreas têm previsão aí de acumulados que variam entre 60 até 100 milímetros. E olha só, o estado de Mato Grosso tem risco para fortes temporais. A gente já vê isso nas imagens de satélite, já vê nuvens bem carregadas. E nos próximos dias a chuva tende a não dar trégua para essas áreas. Então fica difícil realizar atividades de campo. Pessoal aí com áreas produtoras em desenvolvimento, principalmente o milho safrinha. E se tiver alguma manutenção, alguma atividade de campo nessas áreas de nuvens mais carregadas, fica complicado ir para campo. A gente já falou então como ficam as chuvas aí no decorrer dos próximos dias. E vamos atentar porque a gente falou dos próximos 10 dias. Vamos falar bem da reta final do mês de abril para a gente cumprir aquela promessa dos 15 dias? Então, entre os dias 28 de abril e 5 de maio, a gente pode esperar que o cenário mude um pouco, tá? Então, na reta final do mês de abril, a chuva deve retornar ao centro-sul, tem previsão de áreas de instabilidade e aí sim as chuvas diminuem na metade norte do Brasil. Vai ser um cenário gradual já entre os dias 21
e 28 a gente tem uma redução significativa no Nordeste, permite ali atividades de campo no Matopiba, mas depois, ainda na reta final do mês, peso maior para a chuva do Centro-Sul e a metade norte tem um alívio ali, um fôlego, né, para respirar e poder realizar atividades de campo. Sudeste e Centro-Oeste vão acompanhar. Então agora São Paulo, Mato Grosso do Sul voltam a secar, tem chuva prevista ainda para o estado de Minas, parte do estado de Mato Grosso e Goiás, e depois gradativamente também vai reduzindo as chuvas no Brasil Central, de acordo, né, com a tendência da estação de outono. Cada vez mais ao longo dos meses de abril, maio, a tendência é de redução das chuvas em todo o Brasil Central. E agora também vamos comentar um pouquinho das temperaturas dos próximos 15 dias. Olha só, a expectativa é de que agora, por enquanto, depois que essa frente fria passou, depois que as instabilidades ganharam força no Centro-Sul, uma massa de ar mais frio e seco predomina. Então a previsão até o próximo dia, pelo menos até o próximo dia 21 de abril, é de temperaturas abaixo da normalidade. Então tem frio previsto, tem áreas de instabilidade concentradas na metade norte, a massa de ar frio vai se concentrar na metade sul. Agora, depois, na próxima semana, entre os dias 21 e 28, a tendência é que esse frio todo do Centro-Sul perca um pouco de intensidade. Mas, claro, isso vai anteceder outro período de chuva e, portanto, a gente pode esperar para o comecinho de maio novas ondas de frio, tá bom? É como a gente vem comentando aqui no canal ao longo dos últimos meses, né? Diferente do ano passado, quando a gente tinha o El Niño atuando, deixando a atmosfera mais quente, esse ano a neutralidade vai permitir maior frequência de ondas de frio. Então é o que a gente está acabando de ver os reflexos na previsão, tá bom? E agora vamos responder as perguntas dos nossos queridos participantes do YouTube. Eu vou começar aqui com a pergunta do Wilame Santos. Ele nos diz: quer a previsão para a União dos Palmares, no estado de Alagoas, dos próximos 10 dias. Olha só, União dos Palmares, no leste alagoano. Nos próximos dias, a gente vê previsão de tempo estável, sem condição de chuva muito significativa. Enquanto a chuva está caindo pesado no interior do Nordeste, como é comum nessa época do ano, faixa leste nordestina só recebe pancada de chuva isolada. Mas a gente vê que se a gente avançar um pouquinho no tempo, tem mais chance de cair uma chuva abrangente, chuva com 30 milímetros acumulados nessa região. Então, pode esperar que pelo menos no decorrer da próxima semana, algumas áreas de instabilidade vão chegar com maior intensidade à sua área. E lembrando, né, que maio, junho, julho, as ondas de leste, as áreas de instabilidade associadas aos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa devem trazer mais chuva e por enquanto os modelos estão indicando algo dentro e até acima da média normal climatológica. Voltando aqui para o YouTube, tem a pergunta do Lucas Ferreira, olha só. Vai voltar a chover no sertão? A gente já observa a tendência de aumento das instabilidades na região de Sousa por volta, né, da semana que vem. Então já tem previsão de mais de 60 milímetros de água. A gente sabe, né, que março e abril são os meses mais chuvosos para o interior nordestino, para o interior, para a região do sertão. Então tem previsão de chuva boa, frequente aí a partir da semana que vem, tá bom? A gente tem um aumento das instabilidades nesse período. E agora a gente vai responder a pergunta do Gabriel Freire Gomes, olha só. Gostaria de saber como ficam as chuvas em Macapá, no estado do Amapá. Legal receber uma pergunta de lá. Muito obrigada pela sua participação. A gente tem previsão de chuva no estado do Amapá, de uma forma geral. A região de Macapá tem previsão de bastante instabilidade, apesar disso, máximas ainda na casa dos 27, 28 graus. Com relação ao acumulado de chuva, nos próximos 5 dias, previsão de quase 30 milímetros, depois acumulando aí mais 40, então daria os 70 que a gente está vendo. E o GFS está sendo ainda mais otimista com relação a essa chuva. Vamos ter cautela, a zona de convergência intertropical está atuando, pode ser que caiam cerca de 100 milímetros, mas vamos observar o que os dois modelos estão performando. A gente tem pelo menos 70 milímetros previstos aí para a região de Macapá, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, Gabriel. Bom, agora a gente vai lá para o estado de São Paulo. Eu tinha visto duas perguntas, uma de Franca, na região da Mogiana Paulista, e outra no extremo oeste do estado de São Paulo, olha só. O José mandou para a região de Santo Anastácio e o Leandro mandou para a região da Mogiana Paulista, no estado de São Paulo. Então vamos para a região de, olha só, próximo a Presidente Prudente. Bom, José, nos próximos dias, né, como a gente comentou, uma massa de ar mais seco predomina e não tem previsão de chuva para Santo Anastácio. A previsão é de tempo mais estável e frio ainda essa semana.
Na reta final do mês de abril, com as instabilidades retornando ao centro-sul, podemos ter alguma chuva, mas não dá para apostar, né, naqueles volumes elevados como do verão. A gente tem que acompanhar, tem previsão de algumas instabilidades, mas o volume aí não deve ser muito elevado. Agora a gente vai para a região de Franca, na Mogiana Paulista, para mostrar que nestas áreas, aí sim, nos próximos 10 dias, já tem previsão de um pouquinho mais de instabilidade. A gente tem mais de 40 milímetros previstos pelo modelo europeu e pelo menos 70 milímetros aí previstos pelo GFS. Está sendo muito otimista para a estação de outono, então eu seria mais cautelosa e manteria a possibilidade de chuva aí na semana que vem para a região de Franca e com volumes, né, mal distribuídos. Cai mais chuva em um ponto, menos em outro. E por falar em cair mais chuvas em um ponto e menos em outro, o Adriano nos fez um relato lá de Maringá, que a chuva foi mal distribuída no norte do Paraná de novo. Então choveu 20 em um ponto, 10 em outro. Nos próximos dias a gente vê o norte paranaense secando de novo, tá bom? Então para os próximos dias aí, tempo firme, bom para trabalho de campo, mas ruim aí para umidificar o solo. Na reta final do mês de abril, vamos ficar na expectativa que tem retorno de instabilidades. E eu guardei a nossa última pergunta para o estado baiano, porque a gente recebeu vários relatos, principalmente da região de Santo Sé. Olha só, o Josemilson Passos disse pra gente: hoje na minha cidade choveu 194 milímetros em 24 horas. Ele comentou isso na terça-feira à noite com a gente. Olha só, o Adriano Almeida, ele falou pra gente que, bom dia, é o Adriano, a gente tá sempre participando aqui com a gente. Quando permanece será que até quando permanece essa instabilidade na Bahia? Muito bom o seu canal. Cada dia tem mais inscritos e é bom a gente dar um joinha. Muito obrigada, Adriano. Obrigada pela sua presença aqui sempre com a gente, trazendo informações, né, aí do estado baiano. Ele que é lá da região de Irecê. Você viu ali que a previsão para o oeste da Bahia ainda tem bastante chuva, né? É mais para o centro-leste que vai diminuir as instabilidades. Então eu até vou mostrar para você como é que fica aí o interior, se a gente for para a região de Irecê, no estado baiano. Para os próximos 10 dias, tem previsão de alguma chuva isolada aí ainda. No vizinho pode cair 60, 70 milímetros, mas não dá para confiar nisso não. Essa chuva é mal distribuída. Pode ser que caia em Irecê e não caia na região de... Como é que é o nome da cidade do lado? Gentil do Ouro. Vamos tomar cuidado. Ainda tem previsão de chuva forte sim em todo o oeste baiano. Chuva mal distribuída, que pode cair mais em um ponto, menos em outro, mas ainda tem bastante instabilidade. E a gente viu, Adriano, que conforme a chuva aumentar no centro-sul na reta final do mês, diminui no interior do Nordeste, centro-norte do país, e aí possibilita o avanço nas atividades de campo, tá bom? Mas a região de Santo Sé, a gente vai acabar respondendo também, porque tem mais de uma pergunta para Santo Sé, olha só. Várzea do Poço, norte da Bahia, mesmo caso, tá bom? Aquela chuva um pouco mais isolada, é o Carlos Bacelar que falou com a gente. A gente vê aqui acumulados bem menos expressivos, né, para grande parte da metade norte baiana. Quem está mais próximo ali do estado do Tocantins, do estado do Piauí, pode receber mais chuva, mas para o centro-norte, de uma forma geral, é menos chuva, tá bom, Carlos? Aqui a outra pergunta de Santo Sé, olha só, Aqui é a outra pergunta de Santo Sé que eu falei, demorei para achar ela, mas como fica a chuva até o fim do mês? Desde sexta-feira tem chovido bem na fazenda, município de Santo Sé, e há muito tempo não se via chover tanto em abril como esse ano. Como vai ficar a temperatura em Santo Sé nos próximos meses? 20 graus com vento, é um frio que só. Que interessante, é o Juanderson Ribeiro Pacheco Castro, nome bem comprido. Muito obrigada pelo seu relato, viu? Muito obrigada mesmo. Vamos lá para a região de Santo Sé. Eu fiquei curiosa, tem bastante gente comentando aqui no canal. Bacana, muito obrigada pelas mensagens aí de vocês. Olha só, Santo Sé, região do Recôncavo Baiano. Estive aí próximo à Feira de Santana. E olha só, nos próximos 3 dias a chuva diminui bastante, né? A gente vai ver as instabilidades perdendo força. Mas calma lá, a gente tem que lembrar que aquelas instabilidades que estão no centro-sul vão se alinhar de novo justamente na Bahia. Então, ao final da próxima semana pode voltar a chover de forma mais intensa, acumulados acima de 50, né? A gente for somando aí o que está previsto, para a semana que vem sobra bastante. Então, tem previsão de chuva ainda intensa e volumosa para essa região. Realmente, né, a gente vai ver ainda chuvas mais expressivas ocorrerem no decorrer dos meses de inverno, sobre a faixa leste nordestina, mas essas frentes frias que estão conseguindo grande amplitude chegar à região nordeste do Brasil estão facilitando para que a chuva ocorra de forma mais expressiva esse ano, tá bom?
Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Tenham uma quarta-feira abençoada. Muito obrigada pela atenção de todos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Também clique no sininho. Você receberá novos conteúdos cada vez que a gente publicar aqui no canal, tá bom? Agradeço muito a todos. Cuidem-se bem e até o próximo vídeo.